Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Falar é o Poder. Aqui nós discutimos estratégias e técnicas para você dominar o medo de falar em público e, mais do que dominar, conseguir realmente transformar a energia do medo em impulsionamento para apresentações cada vez melhores, cada vez mais impactantes para a sua audiência. Eu sou Tarcísio Mendes e hoje nós vamos falar de uma coisa que você faz quando fala. Bom, eu faço. Na verdade, todo mundo faz, mas que pode ser um problema, dependendo da situação. Se você ficou curioso, ficou curiosa, vem comigo que eu te conto. Hoje nós vamos falar de algo que todo mundo traz consigo. E quem nunca fez uso deles, que atire a primeira pedra. Não é exclusividade de nenhum grupo em particular, e até as pessoas mais experientes quando o assunto é falar em público, de vez em quando acabam caindo nas armadilhas que esses pequenos probleminhas costumam deixar pelo caminho. Nós estamos falando aqui de vícios de linguagem. Sim, meu caro Padawan, minha cara Padawan. Mas, Tarcísio, você pode perguntar, o que exatamente vem a ser um vício de linguagem? Aqui nós temos algumas definições, é importante que você entenda, olha só. Se você perguntar para um professor de português, ele vai te dizer que vícios de linguagem são desvios da norma padrão do idioma e que você deveria se preocupar com isso. E ele tem razão, ele tem toda a razão. Mas alguns são usados meio que como ajudantes que a gente naturalmente emprega acreditando que eles ajudam na fluidez da conversa. São as contrações. Né, tá, daí. De um certo ponto de vista, elas ajudam realmente, embora não sejam necessárias. Mas a linguagem coloquial, o bate-papo informal, ele acaba criando meios de se expressar que são um pouco diferentes do que a norma culta de um idioma exige. Naturalmente você cria essas contrações, porque elas, de certa forma, facilitam a conversa. Mas é exatamente por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque é aí que mora o perigo. Se nós nos acostumamos a usar essas contrações em todo lugar, ou esses vícios em todo lugar, nossa comunicação pode ser muito afetada e não vai ser para melhor. Existem diversos vícios catalogados e explicados. Se você fizer uma busca simples na internet, você vai encontrar dezenas deles, catalogados e explicados direitinho. Mas para que a gente não fique por aqui 2 horas conversando só sobre isso, nós vamos falar daqueles que têm mais impacto na qualidade da sua comunicação, na qualidade das suas apresentações e na qualidade do seu discurso de modo geral. Alguns desses são realmente de doer no ouvido e você precisa cuidar muito, muito, principalmente se você estiver fazendo apresentações em contextos mais formais no seu trabalho. Você vai fazer uma apresentação ou reunião no trabalho. Revise esse texto para evitar que isso aconteça com você. Quando você está fazendo uma apresentação num ambiente mais informal, a coisa muda um pouco de figura. Mas então vamos lá. Alguns dos mais complicados, dos vícios de linguagem que você precisa prestar atenção e se livrar deles. E eu tenho certeza que você vai identificar alguém que fala desse jeito. Vamos lá. O primeiro deles aqui é o barbarismo. Que nome, né? Já dá para ver, já dá para ter aí uma noção do que vai vir. E o barbarismo é aquele que costuma doer no ouvido, sabe? É quando a gente fala iogurte, largata, problema, infração, quando quer dizer inflação. E esse você deveria tomar mesmo muito cuidado. Mesmo quando você está entre amigos num bar, se você largar um tráfico, quando você quis dizer tráfego, você vai se tornar motivo de zoeira por uma meia hora ali no mínimo. Falar isso numa apresentação, então, para a sua diretoria, pode complicar muito as coisas para você. O barbarismo, então, são
essas palavras erradas, escritas e faladas erradamente. Ou de forma errada, né? Erradamente ficou estranho. Pleonasmo vicioso. Esse é divertido. É o famoso entrar para dentro, descer para baixo. E, por exemplo, nasceu o filho de fulano. Ah, é menino homem ou menina mulher? Né? Esse é antigo, né? Falei até no sotaque que minha avó falava. Mas esses pleonasmos, esses que a gente acabou de falar, subir para cima, repetir de novo, eles são mais simples de serem notados e corrigidos, mas tem alguns que são mais sutis e que a gente vê em locais, a gente lê em locais de boa reputação e a gente acaba nem notando. Você já recebeu alguma notificação pedindo para comparecer pessoalmente em algum lugar? Ou alguém já te pediu para cochichar baixinho? Ou então fazer um acordo amigável? Há até quem insista ser necessário encarar de frente os problemas e com um sorriso nos lábios. Percebe? São todos vícios de linguagem. E sendo bem honesto, você precisa tratar com muito cuidado os mais gritantes, né? Imagina que você está numa reunião junto com seu chefe e junto também com um cliente, que é aquele cliente que você está lutando há tempos e que você quer muito conseguir um contrato com ele. E aí, de repente, sem perceber, você manda um... assim que nós chegamos, nós já entramos para dentro do prédio para fugir da chuva. Que mal, né? Olha que ruim vai ficar isso para sua imagem. Outro que é engraçado, esse é engraçado. Cacofonia. É quando você junta duas ou mais palavras e o sentido às vezes fica estranho. Por exemplo, fulana nunca gostou de mim. Nunca gostou de mim. É bonita a boca dela. Você viu fulana? Vi ela ontem. Uma mão lava a outra. Ou falar o nome daquele casal, né? Adão e Eva. Quando você troca, né? Você põe Eva na frente, aí você fala Eva. Cuidado com isso, né? Sempre que você fizer um discurso, sempre que você escrever um roteiro, preste atenção se não tem esse tipo de pegadinha no meio do seu texto. O famoso gerundismo, que a gente ouve com uma certa frequência por aí, né? Coisas do tipo assim... senhora, vou estar tentando estar ajudando a estar solucionando o seu problema. Caramba, essa foi forte, não foi? Não é que o gerúndio em si ele esteja proibido. Não é isso. Mas abusar dele, como abusar de qualquer outra construção linguística, vai te trazer problemas. Mantenha o seu texto simples. E no caso do gerúndio, fica fácil de resolver. Você pode substituir por frases no presente, frases simples. Senhora, vou lhe ajudar a solucionar o caso. Né? Bem mais fácil, bem mais simples de entender. Mas e você? Me conta aí no chat. Lembrou de alguém que faz isso? Conhece alguém que tem esse costume? Enquanto eu tomo aqui a minha aguinha, me fala. Quem você conhece que usa ou até mesmo abusa desses vícios? Lembra, a água sempre para acompanhar suas apresentações, hein? Para se hidratar, molhar a garganta, isso ajuda bastante. E a água, de preferência, não muito gelada, né? Em temperatura ambiente. Pensou em alguém? Sempre tem, né? Ainda bem que não é a gente, né? É muito comum acontecer isso. E esses que eu mencionei agora são apenas alguns. Se nós estivéssemos aqui estudando para fazer um teste de redação, por exemplo, nossa, a gente ia ver muitos outros. Mas o nosso objetivo aqui é apenas mencionar os mais complicados para uma apresentação. Outra coisa que também não pega bem numa reunião, numa apresentação um pouco mais formal, é quando a gente abusa, quando a gente usa muito contrações. Todo mundo manda um né, um tá, um daí, quando está conversando em círculos menos formais. Você está lá com os amigos num boteco, curtindo um happy hour, e a linguagem, ela naturalmente é menos formal. Sim, ninguém quer que você diga coisas do tipo, enquanto está lá falando com seus amigos, né?
benquisto correligionário. Poderia vós, por meio de vossa apregoada brandura, sobejar até este vosso confrade o pequeno cântaro referto de apetitosas vagens torradas. Já pensou falar isso? Na verdade você só queria dizer: ô fulano, passa o amendoim aí. É muito mais simples. E a gente usa essa linguagem mais informal em ambientes mais informais. E o problema é que é nesse ambiente que se forma o hábito de usar as contrações, de usar os vícios. E ali, naquele ambiente, naquele contexto, não é um problema. Você está numa conversa entre amigos, né? Daí que, tipo assim, sem problemas, né? Em falar isso, tá? O problema vai aparecer quando você está numa reunião mais formal, onde uma linguagem mais elaborada seja necessário. Não que você não possa usar um né, um tá. Você vai perceber que no meu discurso, por exemplo, aqui até um pouco mais informal eu falo, mas o ideal é você substituir por termos mais formais também. Ambiente mais formal, linguagem mais formal. Lembra, quem define essa linguagem que você vai usar na sua apresentação é sempre a audiência. Mas se você mandar um bicicleta, concorda comigo que vai pegar mal em qualquer situação? Neste momento, nessa parte da apresentação, algumas pessoas me perguntam, ou às vezes nem perguntam, elas aproveitam esse gancho e dizem assim: é por isso que eu não falo em público, porque eu tenho que aprender a falar muito difícil. Isso não é para mim. E a gente sabe que isso não é verdade. Existem públicos ou situações que vão exigir de você uma linguagem mais formal, mais rebuscada, e é só isso. Alguns eventos vão pedir isso para você. Se você for, por exemplo, médico e for falar para um grupo de médicos, sua linguagem vai ser diferente da que você usaria sendo médico e falando para um grupo de jogadores de futebol, por exemplo. Concorda? Você precisaria adotar uma linguagem mais adequada àquela audiência, àquele público, sempre levando em consideração o tema da sua apresentação. Então não se preocupe tanto com isso. Você não precisa falar difícil. Não é necessário isso. Você vai apenas usar um vocabulário diferente. Percebe? Mais formal ou menos formal, dependendo do grupo que está assistindo a sua apresentação. Se for para a sua diretoria, para alguns clientes, talvez seja interessante usar uma linguagem um pouco mais formal. E a linguagem que você vai escolher sempre depende do tema, da ocasião e principalmente da audiência. A linguagem mais informal, aquela linguagem mais comum, ela acaba tendo um apelo muito significativo, que é o de conectar você mais com a sua audiência. Porque naturalmente a gente gosta mais de quem é da nossa tribo, de quem se parece com a gente. E exatamente por isso que você precisa examinar a linguagem que você está usando nas suas apresentações. E você não precisa falar difícil, a questão não é essa. Aliás, ser um dicionário ambulante pode te deixar chato. E o pior, você pode soar arrogante. E aí vem a pergunta, aí eu te pergunto agora. Se a sua audiência, se o seu público te classificar, mesmo de leve, como chato e arrogante, quantos deles vão se conectar com a sua mensagem? Quantos deles vão te dar ouvidos de verdade, vão estar ali presentes para aquilo que você está falando, que vão absorver o seu conteúdo? Praticamente ninguém. O objetivo é sempre deixar a apresentação fluida e fácil de ser compreendida pela sua audiência. E por isso, quando você usa termos comuns para aquela audiência, isso pode ser muito útil. Mas você não deve incluir nessa linguagem vícios de linguagem. Você não deve incluir, para gerar fluidez, os vícios de linguagem. Por mais que você esteja falando para um público que você sabe que fala né, tá, daí o tempo todo. Você não precisa rechear o seu discurso com isso. Procure substitutos simples mesmo. Por exemplo, vamos fazer agora um exercício simples, um exercício rápido.
na sua opinião, né? O que você usaria no lugar de né? Vamos lá, pensa aí um pouquinho. O que você usaria no lugar de né? Que tal não é? Que é a frase original, antes da contração. Né é contração de não é. No lugar de daí, você pode usar daí em diante. O que você acha? Não soa melhor? Existe uma diferença muito grande entre você falar informalmente e escorregar nos vícios de linguagem. E veja, alguns desses vícios podem ser sutis e podem até virar meio que um padrão de linguagem, tanto nosso quanto da audiência. Não sei se você já ouviu essa frase, deve ter ouvido uma frase que diz assim, uma frase qualquer, mas diz assim, a tal empresa tem um monopólio exclusivo daquele mercado. O monopólio já é exclusivo, né? Ou o governo decidiu estabelecer um plebiscito popular para a definição de uma determinada questão. Plebiscito já é tradução de manifestação do povo. Você percebe? E assim, entenda, por favor, não há problema em usar algum desses vícios. A sua apresentação ela não vai estar perdida se acontecer de um desses vícios discretos aparecer no meio do discurso. Na verdade, eu acho até difícil. O que eu acho difícil é que você consiga ir do início ao fim de uma apresentação, fazer uma apresentação inteira sem mencionar algum deles, inconscientemente, sem nem notar que você falou. Porque é um hábito, a gente fala dessa forma num ambiente informal. Quando você vai para um ambiente mais formal, você tende a falar ainda do mesmo jeito. É claro que quanto mais você lapidar a sua percepção, menos você vai incorrer nesses detalhes. Mas a nossa intenção aqui é despertar o seu olhar para os vícios mais graves, que podem comprometer a qualidade da sua apresentação, principalmente da apresentação que você faz para um público que é formal ou que é um pouco mais formal. Quanto mais você se policiar no seu discurso, mais você vai conseguir identificar se você de repente, se você mesmo está acostumado a usar esses vícios no seu dia a dia. E aí quando você começa a tomar noção disso, tomar consciência, naturalmente você começa a usar substitutos. E sabe uma outra coisa interessante que vai começar a acontecer quando você tomar essa consciência? Você vai começar a notar os vícios de outras pessoas. E sendo bem honesto, isso pode ser extremamente útil para polir a sua própria linguagem. Então, ficou fácil, né, de perceber por que eliminar os vícios de linguagens nas suas apresentações é importante. É primordial, eu diria, na verdade. Os vícios mais graves, né, aqueles tipo barbarismo, esses precisam ser combatidos sem tréguas. O barbarismo é aquele onde a gente acredita que uma determinada palavra falada ou escrita errada está correta. Por exemplo, tem muita gente que fala idioma. Já ouvi gente falando isorpor ao invés de isopor, entre outros. Então esse vício especificamente ele é barra pesada. Mas também ele costuma ser o mais fácil de identificar e corrigir porque gera muito ruído, né? Esse tipo de palavra falada errado gera muito ruído. E tem o pleonasmo vicioso, que é aquele entrar para dentro, subir para cima, mas que pode ser sutil, como por exemplo, manter o mesmo, há muito tempo atrás, elo de ligação, o gerundismo, que vou estar fazendo o seu cadastro, vou estar tentando resolver, e vários outros que são identificados no nosso rico e admirável idioma. E nesse momento, com tanta coisa assim para prestar atenção, talvez você comece a pensar, caramba, é melhor eu nem tentar fazer uma apresentação, é melhor eu nem me arriscar a falar em público. Você tem que pensar de outra maneira. Você tem que pensar que o seu objetivo precisa ser o de sempre progredir e ir melhorando o seu discurso cada dia mais. Não fique paranoico tentando resolver tudo isso agora. Primeiro porque não vai funcionar e isso pode te travar. Isso vai te dificultar o amadurecimento do seu discurso. Você pode de repente ficar imaginando que
é necessário ter o idioma perfeito para começar a falar em público, quando na verdade não é bem por aí, não é nada disso, na verdade. Você precisa entender que feito é sempre melhor do que perfeito. E melhorar a cada dia a linguagem precisa ser o seu objetivo. Sempre melhorar, porque veja, dificilmente na sua vida inteira você vai escrever ou falar o português de forma absolutamente correta, seguindo todas as regras da gramática. Esse nem deveria ser o seu objetivo. O que eu quero aqui é que você comece a se atentar para a qualidade da sua comunicação e entender que usar a linguagem de boa qualidade traz muitas vantagens. Traz vantagens no curto, no médio e no longo prazo, porque esses vícios eles podem saturar a paciência do público e é por isso que você precisa identificá-los e corrigi-los ao longo da jornada. Conforme você vai crescendo, conforme você vai melhorando, você vai percebendo isso. E quando eu digo corrigir, não faça a besteira de substituir um problema por outro, como foi o caso deste que vos fala aqui, sim, eu de novo. Em uma determinada época da minha vida, eu falava muito opa. Era o meu sim, sabe? Então, Tarcísio, vamos para a reunião? Opa, tô indo. Tarcísio, vai almoçar agora? Opa, demorou. E eu lembro que um colega me falou, ele me alertou e disse assim, cara, você precisa parar de falar tanto isso. Até na reunião com o nosso diretor você falou. Mas eu não tinha notado. Por quê? Porque era o hábito. Eu estava tão acostumado a dizer aquilo que eu não conseguia perceber. Mas aí eu resolvi corrigir na hora que ele me falou. Aí o que eu fiz? Coloquei certamente no lugar de opa. Muito mais elegante, muito mais culto, né? Pensei comigo na minha inocência. E vocês já devem até imaginar o resultado, né? Tudo aquilo que as pessoas me perguntavam, tudo aquilo que as pessoas me pediam, eu ia lá com o certamente. Tarcísio, você pode me ajudar com isso? Certamente. Tarcísio, vamos terminar o relatório? Certamente. Até que um dia, uma gerente de uma área de vendas, muito gentilmente me chamou de lado e me orientou a parar com o irritante hábito de falar em certamente o tempo todo. E eu falava muito isso. Então a gente precisa eliminar os vícios, mas para eliminar um vício você não pode criar outro e pôr no lugar, concorda? Então você pode até pensar assim, tá bom, Tarcísio, eu entendi. Agora, parte prática, o que eu posso fazer para eliminar esses vícios? Não quero mais, já entendi que isso não é bom e eu quero mudar. Nós adquirimos esses vícios durante a nossa vida, com as nossas experiências, né? Alguns desses vícios que estão na nossa linguagem são mais latentes do que outros, e esses mais latentes são mais fáceis de combater. Mas, de modo geral, o que eu posso te dizer que ajuda muito a você lidar com os vícios de linguagem é ler. Sim, jovem padawan. Ler, de preferência livros, jornais e revistas, porque são fontes mais confiáveis, né, já que eles costumam contar com um processo de revisão, então tudo que eles publicam é tudo revisado por mais de uma pessoa, então erros grosseiros são menos comuns de serem encontrados. Ler vai fazer duas coisas importantes para você. Primeiro, vai melhorar o seu vocabulário, e vai ampliar a sua criatividade, exatamente para você usar os termos novos que você aprender durante as suas apresentações. E acredite em mim, ter um vocabulário mais encorpado ajuda muito no discurso. Mas e para diminuir, por exemplo, o uso de né, o uso das contrações, né? Os famosos facilitadores de conversa de boteco. Também tem um jeito. Porque essas contrações, veja, elas são meio que companheiras do nosso papo de botequim, né? Daquele momento entre amigos, né? De descontração. E o né, naquele contexto, é um amigão. Toda hora que a gente precisa de uma confirmação, de um feedback, de um sinal de aprovação, a gente manda um né.
que afinal o né, ele é contração de não é. Então você pode falar coisas do tipo, hoje está quente, né? A gente vai junto, né? E no dia a dia, a gente treina bastante o uso do né. Se a gente está entre amigos, então, naquela conversa de botequim, vixe, nesses ambientes é onde surge o hábito. E ali, de novo, naquele contexto, não tem problema. Ninguém vai analisar se você está usando linguagem culta para pedir mais uma cerveja. Ali não há problema. O problema surge quando o hábito que a gente adquire ali invade outras freguesias. Porque quando você usa muito o né numa apresentação, quando você está discursando numa reunião, o né enfraquece o discurso e transmite insegurança. Fica parecendo que a gente quer uma confirmação a todo momento, que a gente não está falando com segurança, que não temos autoridade sobre aquilo que nós estamos falando. E para acabar com isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a gente se tornar consciente da nossa afeição pelo né. Quando você for ensaiar suas próximas apresentações, procure gravar a si mesmo em vídeo, usando seu celular ou uma câmera qualquer. Veja se você está na categoria, por exemplo, de simples conhecido do né, ou seja, menciona ele poucas vezes. Ou então se você está na categoria de irmão, brother, camarada, que praticamente substitui a vírgula por né. Em ambos os casos, existem formas de resolver. E essas formas são até bastante simples. Eu vou dar aqui algumas dicas para vocês, olha só. Primeiro, mantenha o discurso simples. Mantenha o discurso simples. Se você não tem muita chance de falar em público, não tem muito o hábito de falar em público, e também não é habituado a criar roteiros para os seus discursos, evite vocabulários complexos. Seja direto e natural da forma que você está mais acostumado a fazer, da forma que você está mais acostumado a falar. Quanto mais simples, menos chance de precisar usar um preenchimento com né, tá, ou então aqueles Por exemplo, olha essa frase. Precisamos erudir nossas vontades em um rompante audaz a fim de obliterar os vícios sem claudicação. Lá pelo meio dessa frase aí, quando você estiver falando, e talvez porque você não fale tanto essa frase ou essas palavras no seu dia a dia, você pode precisar de uma pausa mental para recordar da palavra. Pô, eu já decorei, mas deixa eu lembrar. Ah, tá. E aí o que a gente faz? A gente enfia um né. Precisamos erudir nossas vontades, né, em um rompante audaz. Percebeu? Então não esquece. O discurso simples é seu amigo. Você tem que focar naquilo que é fácil de fazer e fácil da sua audiência entender. Linguagem simples sempre. Segundo, domine o tema. Você não precisa ser uma sumidade no assunto, mas estudar bastante e estruturar corretamente o discurso evita que você precise ficar lembrando do conteúdo o tempo todo. Quase sempre essa tentativa de resgatar o conteúdo que foi estudado na mente costuma vir acompanhado de um desses vícios. Ou tá, entendeu? Terceiro, importantíssimo, esse você vai dar risada até. Acostume-se com o silêncio. Não preencha o silêncio. Acostume-se com ele. Aliás, aprenda a usar pausas para acrescentar dramaticidade e eloquência nas suas falas. É comum a gente se incomodar com o silêncio. E botar ali um né, um tá, para não ter esse vácuo. E isso não é preciso. Você pode, por exemplo, usar as pausas para respirar. Aliás, o silêncio pode ser um grande aliado para obter a atenção do seu público e levar o seu público para refletir sobre alguma coisa. É estranho o silêncio, né? E quarto, você pode mudar a entonação da sua voz. O né é um método de checagem.
E quando a gente fala sem muito propósito, sem firmeza, acaba naturalmente pedindo uma confirmação. Quando a gente muda a inflexão da voz, falando com segurança, falando com autoridade, você naturalmente dispensa o uso do né. E uma forma simples de fazer isso, de você dispensar realmente o uso do né, é você mudar o tom da frase para afirmação ao invés de interrogação. Só de você fazer essa mudança, mudar de interrogação para afirmação, você vai ficar muito menos propenso a enfiar um né no final de cada frase. Quarto, importantíssimo, aprenda a usar substitutos. O ideal é você escutar a você mesmo e, assim, usando as gravações dos seus ensaios, você anota lá quais termos você mais repetiu. E aí você trabalha os sinônimos para aqueles termos. Por exemplo, tipo assim deixa de ser um problema quando é transformado em dessa maneira ou deste modo. Daí pode ser substituído por daí em diante. Né vira não é. E assim por diante. Procure ver qual termo ou frase você usa com muita frequência. E aí você estuda sinônimos para aquilo. Vá trocando as palavras. E a leitura vai te ajudar muito nessa fase. O esforço para a eliminação desses vícios, ele tem um efeito colateral muito interessante, porque ele vai naturalmente encorpar o seu vocabulário e trazer fluidez para o seu discurso. A sua linguagem vai ficar mais rica e acredite em mim, ela vai servir tanto para um discurso de encerramento de projeto no seu trabalho, quanto para pedir ali mais uma rodada de provolone empanado quando você estiver comemorando o projeto bem sucedido. Então veja, é importante prestar atenção nisso. Os sinônimos ajudam demais. Então a gente viu aqui hoje que vícios de linguagem são desvios do idioma original e que precisam ser combatidos. Todos nós temos esses vícios, uns mais, outros menos. O que a gente viu aqui são aqueles mais catastróficos quando a gente está fazendo uma apresentação. E para esses catastróficos, é imprescindível que a gente preste muita atenção, que a gente não deixe passar, porque esses vícios eles vão diminuir o valor da nossa apresentação. E quando acontece isso, pode acontecer um efeito cascata. Entende? Que é diminuir o seu valor como profissional. Se o seu trabalho não é bom, talvez você seja classificado como não bom também. A gente também viu que a gente não pode abusar muito das contrações. Né, tá, daí, porque elas também diminuem o valor da nossa comunicação e elas transmitem insegurança para o público, como se a gente não fosse uma autoridade naquele tema. Ou como se estivéssemos, por exemplo, nervosos por estar ali na frente das pessoas falando. Então a gente precisa eliminar esses vícios. O ideal é que a gente não tenha mais esses vícios. Mas veja, de novo, é uma tarefa para você fazer paulatinamente. E você pode até me dizer assim, Tarcísio, mas é difícil eliminar. Realmente uma tarefa muito desafiadora, mas que vai trazer inúmeros benefícios a médio e longo prazo. Minto, a curto, médio e longo prazo. Quanto mais a gente se esforça para lapidar essa linguagem, melhor vai ficar as nossas apresentações, melhores ficarão as nossas apresentações. E de novo, não se preocupe em fazer isso do dia para a noite. Não se preocupe em fazer isso como um pré-requisito para fazer suas apresentações. Para você falar em reuniões, não é um pré-requisito. Você precisa tratar disso ao mesmo tempo que você vai melhorando a sua comunicação, amadurecendo as suas apresentações. E isso vai trazer para você grandes benefícios. Então você vai chegar um momento onde vai ser fácil de identificar os vícios de linguagem. Naturalmente você vai conseguir substituir eles por algum sinônimo que você já aprendeu, porque você está lendo bastante livros, revistas, e vai ficar fácil de você fazer apresentações de qualidade, apresentações de alta qualidade, apresentações que as pessoas vão gostar de assistir, porque você está, primeiro, falando na linguagem delas e falando sem vícios, com uma linguagem rica
e muito fluida. Muito bem, gente. É isso que eu queria dizer para vocês hoje nessa live. Eu espero que vocês tenham curtido o que a gente falou aqui. Lembre-se de usar o que você aprende aqui. E se você gostou realmente, se isso fez sentido para você, deixa o dedo no like, compartilha com quem você acha que vai usar isso por bem. E eu vejo você na próxima live. Nessa semana a gente está fazendo várias lives, todo dia tem uma live diferente. E eu espero que você esteja aqui na próxima também, ok? Aqui a gente vai sempre discutir assuntos e estratégias que você pode usar para diminuir e para modificar a forma como você vê falar em público. Não eliminar o medo, porque isso não seria nem saudável. É aprender a transformar o medo, transformar a energia do medo em impulsionador para suas apresentações. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua companhia e eu te vejo na próxima live. Grande abraço!